Bom, semana passada a gente começou o capítulo 25, cujo foco dos nossos estudos então é a capacitância. Então, só para a gente recordar aqui brevemente, basicamente, a ideia da capacitância provém do fato de que a diferença de potencial ela é proporcional à carga, tá certo? Então é conveniente a gente definir uma constante de proporcionalidade que a gente denomina então de capacitância, tá certo? Então a gente determina aqui, define a capacitância como a constante aqui de proporcionalidade entre a carga e a diferença de potencial. E a gente começou a estudar, viu como é que carregava um capacitor e tudo mais, e focamos principalmente no cálculo da capacitância. Então a gente notou, né, que a capacitância depende exclusivamente das propriedades geométricas dos condutores, né, que a gente define do capacitor. Então depende da área das placas, depende da distância entre as placas. No caso de um capacitor cilíndrico, depende dos raios desses cilindros. Então é uma propriedade geométrica desses capacitores. E a gente apresentou aqui os passos para a gente calcular essa capacitância. Então basicamente a ideia, só para frisar aqui, o que a gente fazia? Então a gente supunha que os capacitores estão carregados e aqui então tem uma certa carga Q numa das placas do capacitor e menos Q na outra placa. Aí, segundo passo, calculamos o campo elétrico entre as placas. Geralmente, para isso, a gente vai fazer uso da lei de Gauss. Com esse campo elétrico, calcula-se então a diferença de potencial. Então, a partir do campo, calcula-se a dPV. E, finalmente, calcula-se então a capacitância, que é igual a Q sobre V. Ou seja, a gente vai pegar o inverso dessa diferença de potencial, multiplicar pela carga, e isso vai dar como resultado, então, a capacitância. Então, esse é o caminho das pedras aqui para o cálculo da capacitância. E a gente fez isso na aula passada para o capacitor de placas paralelas e o capacitor cilíndrico, que são os dois aí capacitores que a gente vai trabalhar aqui exclusivamente nos nossos estudos. Além disso, a gente fez o estudo dos capacitores em série e dos capacitores em paralelo. Então a ideia é, dado um circuito aqui onde você tenha capacitores em série, então você tem o símbolo da bateria aqui, você tem aqui uma sequência de capacitores,
Pode ter mais do que 3, pode ter muito mais, pode ter N. E a ideia é você substituir esse circuito por um que tem a mesma diferença de potencial aqui, mas tenha somente um capacitor aqui equivalente, tá certo? Então aqui você tem o C1, C2, C3, e você quer aqui substituir por um capacitor equivalente, e esse capacitor equivalente aqui, ele tem que ter a mesma diferença de potencial da bateria e também as mesmas cargas. A carga tem que ser igual à soma desses capacitores aqui. Na realidade, aqui a diferença de potencial que é a mesma, né? A carga em cada um deles é a mesma. Você tem a mesma carga aqui, Q1, aqui você tem Q1 também, Q1 todas as cargas são iguais, então a carga desse capacitor é igual, e a diferença de potencial aqui tem que ser igual a essa diferença de potencial aqui da bateria. Você quer trocar esse capacitor aqui por esse capacitor equivalente. E a gente viu que esse capacitor equivalente pode ser calculado pela expressão 1 sobre C equivalente é igual somatória em I, variando de 1 até não, de 1 sobre CI, no caso de capacitores em série. No caso de capacitores em paralelo, então você tem um circuito aqui com N capacitores em paralelo. A diferença de potencial nesse caso é a mesma em todos eles, então a diferença de potencial aqui é igual a diferença de potencial aqui, que é igual a diferença de potencial aqui. Porém, cada um tem as suas cargas, que vai depender então da capacitância de cada um. Esse aqui tem uma capacitância C1, esse aqui uma capacitância C2, esse aqui uma capacitância C3. E a ideia também é substituir esse circuito por um equivalente aqui, com um único capacitor que tenha a carga igual à soma das cargas e também a mesma diferença potencial. Nesse caso, a gente calculou e verificou que a capacitância equivalente é a soma dos capacitores. No caso, então, de capacitores em paralelo. E foi isso que a gente concluiu na aula passada. Então, hoje, dando continuidade, a gente vai avançar um pouco mais e estudar a energia armazenada em um campo elétrico. Como a gente disse na aula passada, bem no começo, né, a função principal, né, do capacitor é basicamente armazenar energia, né? Então se desliga a bateria lá e esse cara fica com uma quantidade de carga, lá fica uma energia armazenada lá para poder realizar trabalho no futuro, certo? Então é isso que você quer. Por isso que é perigoso você desmontar a sua televisão antiga, né? Antigamente tinha aquelas TVs de tubo e hoje ainda tem, né? Mas é mais raro. E mesmo quando ela está desligada da tomada, você não pode ir lá desmontando, arrancando as pecinhas lá, né? Porque pode ser que tenha um capacitor carregado lá e você pode tomar um choque extremamente violento ali, se você descarregar todo o capacitor lá no seu corpo, né? Então ele vai te dar aí uma descarga elétrica e você pode, inclusive, infartar se você for cardíaco, sei lá. Então precisa tomar um certo cuidado para mexer em televisões velhas, né? Típico de adolescente, vai lá, desmonta, né? A televisão foi jogada no lixo, vai lá, desmonta. Primeiro joga uma pedra, né? Joga uma pedra para explodir, né? O tubo. Aí depois ele desmonta tudo e começa a arrancar as peças. Aí no final das contas ele toma um choque e aí ele fala, pô, mas nem tá ligado na tomada, como é que toma choque? Toma choque mesmo, se tiver um capacitor carregado lá, isso pode acontecer. Porque a função desse capacitor é exatamente isso, essa. É armazenar essa energia lá e essa energia fica lá armazenada até que você precise dela no futuro, certo? E a pergunta, então, é como é que a gente calcula essa energia armazenada nesse capacitor, tá certo? E, consequentemente, né, como é que a gente calcula essa energia armazenada no campo elétrico? Então, a seção 25.5
trata exatamente disso aí, que é a energia potencial armazenada no capacitor e no campo elétrico. Então, energia armazenada em um campo elétrico. Aqui a gente fala em campo elétrico, né, porque é mais geral do que o capacitor, porque de qualquer maneira, quando o capacitor está carregado, né, mesmo que ele esteja desligado, você vai ter aqui dois condutores carregados aqui com cargas diferentes, e você tem aqui um campo elétrico aqui que está presente aqui a todo instante, tá certo? Então essa energia aqui do capacitor está armazenada de fato nesse campo elétrico. Muito bem. Como é que a gente calcula então essa energia aí que está armazenada no campo elétrico? Bom, a primeira coisa que a gente precisa se atentar é que para carregar um capacitor, você necessariamente, né, necessita realizar trabalho. Então você gasta uma certa quantidade de energia para carregar esse capacitor. É essa energia que você gastou, né, que fica armazenada lá. Você transfere uma energia de algum lugar, pode ser da hidroelétrica, por exemplo, que chega até a tomada na sua casa, e aí você carrega esse capacitor. Você troca aí energia. Energia vira, em termos de estar lá um objeto rodando a bobina lá, a força das águas. Essa energia gravitacional, então, é transportada até o seu capacitor ali. E esse trabalho, então, necessário para você carregar ele, é exatamente o trabalho que é armazenado para você poder realizar aí um trabalho futuro, né? Então, essa é a energia potencial armazenada nele. Bom, basicamente, esse trabalho é como se você tirasse carga de um elétron de uma das placas e colocasse no outro, tá certo? Então é basicamente isso, você tem um condutor neutro, os dois condutores estão neutros. Aí um começa a ficar carregado positivamente e o outro negativamente. O que você está fazendo? Você pega um elétron de uma das placas, leva para outra. Então esse aqui ficou faltando um elétron, fica positivo, e o outro tem um excesso, fica negativo. Você tira mais um, agora tem duas cargas negativas e duas positivas, e vai fazendo isso continuamente até a quantidade de energia que você puder armazenar. Essa quantidade de energia, como a gente já viu, vai depender da capacitância e vai depender da diferença de potencial. Isso vai te dar a quantidade de carga que você vai poder armazenar no seu capacitor. Bom, uma coisa importante de se atentar e de se pensar é por que você não consegue arrancar de maneira ilimitada cargas e mais cargas aqui para um certo potencial constante. O que acontece é que à medida que você arranca uma carga e traz aqui para o outro lado aqui um elétron e traz para o outro, imediatamente você cria um campo elétrico que se opõe à transferência de novas cargas, tá certo? Então fica cada vez mais difícil. Quando você traz a primeira, você não gasta energia nenhuma, não tem nenhum potencial te impedindo lá, você vai lá e leva, beleza, trouxe a primeira. A partir do momento que você trouxe a primeira, já apareceu um campo elétrico. Aí você vai arrancar a segunda, já está um pouco mais difícil. Aí o campo elétrico cresce. Aí você vai trazer a terceira, vai ficando cada vez mais difícil. Chega uma hora que você, para uma certa diferença de potencial, você não tem mais força, entre aspas, suficiente para arrancar outro elétron e levar para outra placa. A não ser que você aumente a diferença de potencial. Opa, aumentou a diferença de potencial, aí arranca mais um pouquinho até o campo elétrico crescer e saturar de novo. Aumenta mais. Então, para uma certa diferença de potencial fixa, você vai conseguir arrancar cargas até o momento que o seu campo elétrico seja suficientemente alto e se oponha completamente à transferência de novas cargas, certo? Então, quem vai impedindo isso aí é o campo elétrico que aparece, tá certo?
Então, só para deixar claro aqui, então o campo elétrico produzido nas transferências de carga, que transferências? De uma placa para outra, tá certo? Se opõe a novas transferências. Então, o sentido desse campo elétrico é tal que ele começa a se opor a novas transferências. E o trabalho necessário para carregar o capacitor se transforma exatamente na energia potencial elétrica. Né? Do campo elétrico. Que campo elétrico? Do campo elétrico que existe entre as placas. Bom, mas como é que é isso de fato? Né? Como é que isso acontece? Como é que a gente mensura essa quantidade de energia? Então a gente já sabe, né? Se você tentar lá no passado, como é que é o trabalho necessário. Então, ó, primeiro está o meu capacitor aqui, ó, descarregado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma certa quantidade de carga infinitesimal aqui, ó, dq', e vou arrancar ela daqui e trazer para minha outra placa aqui, tá certo? Então, qual que é o trabalho para trazer essa carga daqui para cá? Inicialmente, não tem nenhuma potencial, tá certo? Se você lembrar, a energia para trazer uma carga do infinito, onde o potencial é zero, até uma posição que tem um certo potencial, era QV. Tá certo? Esse é o trabalho para você trazer uma carga de uma região onde tem potencial zero até uma posição onde tem um potencial V. Se lembra disso? A gente já tratou, tá certo? Isso aqui sai diretamente do trabalho, força vezes deslocamento, força QE, QE escalar ds, dá o V, então aparece aqui o QV, tá certo? Então, para trazer a primeira placa, a primeira quantidade de energia, como não tinha potencial nenhum, a primeira carga aqui dq', então você não gasta trabalho nenhum. Você traz aqui, não gasta, porque não tinha potencial nenhum, o potencial era zero. Então, a primeira carga, você traz e não dá nada. Bom, agora, a partir do momento que você trouxe uma primeira carga dq' aqui, você produziu um potencial V' entre as placas, tá certo? Então, esse potencial V' agora começa aqui a se opor à transferência de novas cargas, tá certo? O campo elétrico produzido começa a se opor. O trabalho necessário para deslocar, né, para transferir novas cargas, então, ó, trouxe o primeiro dq', não deu nada. Só que quando eu trouxe um dq' lá, apareceu um potencial V'. Agora eu quero trazer mais um dq'. Aí eu vou ter um trabalho aqui infinitesimal para trazer mais uma carga dq'.
nesse potencial V', tá certo? Então, esse aqui é o trabalho necessário para transferir mais um dQ'. E assim por diante, tá certo? Note que essa diferença de potencial aqui, V', quando você traz o primeiro dQ', nada mais é do que... Então, quando eu trouxe o primeiro aqui, Q', ele é V', é Q' sobre C. Tá certo? Então, esse aqui é o potencial devido à carga Q' inicialmente deslocada. Transferida, melhor dizendo. Ok? Então, só para a gente elucidar bem aqui, ó, como é que funciona então? Então, passo a passo. Então, o que a gente faz? Então, pega-se aqui, tudo entre aspas, né? Pega-se uma carga Q' e coloca na outra placa. Como inicialmente não existe campo, ou seja, o potencial ali é zero, esse trabalho inicial para levar a primeira carga é zero. Porque não tem ninguém se opondo àquilo. Você pode trazer, você está levando uma carga de um potencial no mesmo potencial, ou seja, de 0 para 0. Agora, essa carga Q' da origem, então, gera uma DDP entre as duas placas, que é dado por um V', que é Q' sobre C. Vai depender da capacitância. Agora eu vou pegar uma terceira carga. Aliás, uma segunda. Pego uma segunda carga. Que é a minha infinitesimal, que eu vou somar com outras. E transfiro para o outro condutor. Agora sim, né? Agora como já tem um potencial que foi estabelecido, trabalho necessário é então o dW, que é igual a um V' dQ'. Ok? Finalmente, isso aqui é o trabalho para trazer um dQ'. Então eu tenho que o meu dW é igual a um V' dQ'. O trabalho total para carregar o capacitor, então, eu tenho que somar todas as minhas transferências. Então, o trabalho vai ser a integral de 0 até Qzão. Vou substituir aqui o V' por Q' sobre C, então vai dar Q' sobre C dQ'. Isso aqui dá, então, Q ao quadrado sobre 2C. Então, esse trabalho é que é armazenado
na forma de energia potencial. Então, o trabalho é Q ao quadrado sobre 2C. Se você quiser, você pode também escrever isso em termos do potencial. A gente sabe que quando ele estiver carregado, essa carga nada mais é do que a capacitância vezes a diferença de potencial. Então daqui eu tiro também que o trabalho pode ser escrito como 1 meio de C V ao quadrado. Só substituir aqui, né? Fica C ao quadrado, V ao quadrado, um dos Cs cancela, não é isso? E a gente tem aqui a energia armazenada no capacitor. Tanto faz uma expressão. Então, assim que você carregou, é essa energia que você consegue tirar do seu capacitor. Essa é a energia potencial armazenada. Beleza? Então, dependendo do trabalho que você precisa realizar, você sabe qual é o capacitor que você vai colocar lá, né? Bom, esse cara funciona a 110 volts. Eu preciso lá de uma certa quantidade X de joules lá, de energia. Você sabe qual é a capacitância que você tem que colocar lá, qual é o capacitor, com que capacitância precisa ter esse capacitor. E você, em teoria, sabe até construir esse capacitor. Você sabe qual deve ser a distância entre as placas, qual é a área e tudo mais. Você vai lá e constrói isso aí, se você quiser, para poder armazenar essa quantidade de energia aí que você pode precisar no futuro. Tá certo? Bom, dando continuidade, é importante também a gente frisar aqui, e agora calcular, a energia em termos do campo elétrico. Como é que fica essa energia calculada em termos do campo elétrico? Então, para isso, a gente define aqui a densidade de energia. Para que tudo isso? Para saber aliás, a energia do campo está aqui também, né? Só que a gente quer qual é a energia em função do campo. Como é que a gente calcula essa energia em função do campo? Então, para isso, a gente vai se restringir aqui ao estudo de um capacitor de placas paralelas, tá certo? Então, vamos supor aí que a gente tem um capacitor de placas paralelas, de forma que o campo elétrico é uniforme. Então, está aqui uma placa aqui, está aqui minha outra placa aqui. Essa placa é grande, né, comparado com a distância entre eles, de forma que a gente tem aqui um campo uniforme aqui. Tá certo? Então, vamos restringir esse caso. Bom, se o campo é uniforme, né, o potencial também é uniforme, tá certo? Então, a energia potencial por unidade de volume também é uniforme. E quanto vale? É isso que a gente vai calcular. Bom, o volume aqui que eu estou chamando aqui, que eu quero calcular, é esse volume entre as placas aqui, ó. Quero calcular, tá aqui, ó, tem um volume aqui, ó. Qual que é a quantidade de energia armazenada nesse volume, que é onde eu tenho o campo elétrico, tá certo?
nesse volume interno. Então esse volume nada mais é esse aqui tem uma área A, eu tenho uma distância D. O volume aqui é esse espaço vazio entre as placas. Então o volume é igual à área vezes essa distância. Tá certo? Então, qual é a quantidade de energia que eu tenho nesse volume aqui, que é onde eu tenho campo elétrico? Bom, a densidade de energia, como o próprio nome diz, eu vou usar o U minúsculo aqui, é a energia potencial por unidade de volume, que por sua vez é a energia potencial dividido por A T. Só que a gente sabe já quanto vale essa energia potencial. Está aqui, ó. Vale isso aqui. Então, essa energia por unidade de volume é 1 meio de C V ao quadrado sobre AD. Então, essa é a energia por unidade de volume. Mas para placas paralelas, a gente já calculou essa capacitância, tá certo? Para placas paralelas, essa capacitância, a gente já calculou, ela vale ε0 A sobre D. De forma, então, que substituindo aqui na expressão da densidade de energia, a gente tem que a energia por unidade de volume, então, nada mais é do que ε0 V ao quadrado sobre 2D ao quadrado. Tá certo? Esse D multiplica com esse D, o A cancela, fica o ε0 V ao quadrado sobre 2D ao quadrado. Bom, mas pela definição do potencial aqui, né, que é a integral de E ds, o E é uniforme e tudo mais, né, então o potencial no capacitor de placas paralelas nada mais é do que o campo vezes a distância, onde essa distância é a distância entre os capacitores. Substituindo então o potencial aqui, a gente deduz então a expressão dessa energia por unidade de volume, então vai ficar 1 meio de ε0 módulo de E ao quadrado. Então, essa aqui é a densidade de energia. Obviamente, se eu quiser calcular a energia total, né, eu tenho que pegar e integrar no volume. Então, a energia total é igual à integral de U dV. Tá certo? Porque esse cara é energia por unidade de volume. Tá certo? Então, esse aqui é o grande resultado. Esse resultado aqui, é importante frisar, apesar da gente ter deduzido ele de um caso particular, de um capacitor de placas paralelas, esse resultado, a densidade de energia, é válida para qualquer campo elétrico, tá certo? Então, a densidade de energia de um campo elétrico é 1 meio de ε0 módulo de E ao quadrado. Esse aqui é o resultado geral, tá certo? Isso aqui não é simplesmente para o nosso caso particular. Então, isso é importante enfatizar. Então, se existe um campo elétrico no espaço, essa é uma fonte de energia potencial, tá certo? Cujo valor por unidade de volume é exatamente 1 meio ε0 módulo de E ao quadrado. Essa é a energia que você pode tirar de um campo elétrico, certo? Então, a sua antena lá de celular está produzindo um campo elétrico, você sabe o quanto que você vai conseguir. Seu micro-ondas lá está produzindo, é um campo elétrico. Qual a quantidade de energia que você consegue tirar desse cara aí? Em teoria, pelas leis de Maxwell, pelas equações do eletromagnetismo,
é 1 meio de ε0 módulo G ao quadrado. Essa é a energia que é deduzida de um campo elétrico. Tá certo? Bom, agora que vale frisar, tá certo? Esse resultado é um resultado puramente clássico, tá certo? Então, o que eu quero dizer clássico? É um resultado que era válido há 100 anos atrás. Hoje em dia, já se sabe que isso não é bem verdade, tá certo? Então, na mecânica quântica, com o advento da mecânica quântica, se descobriu que, na realidade, a energia de um campo elétrico não está relacionado, de fato, com a amplitude do campo, certo? Isso aí, basicamente, é a amplitude do campo, mas sim com a frequência do campo. Então, quanto maior a frequência da luz, maior é a energia que ela tem, certo? Então, no livro nos fala nisso, mas como vocês não vão ter esse acesso, é importante vocês terem essa informação. Bom, dando continuidade, agora a gente vai para um outro aspecto do estudo dos capacitores, tá certo? Que é o capacitor com dielétrico. Então, até agora, os capacitores que a gente veio tratando, a gente estava considerando que ele estava numa situação de vácuo, tá certo? É o vácuo eletromagnético que a gente chama. Ou seja, ele não estava ali em uma região real, propriamente dita. Talvez no espaço sideral isso aí se comportasse assim. Então a pergunta é: o que acontece com o capacitor se eu, por exemplo, pegar entre as placas paralelas ali e colocar um isolante entre essas placas? O que acontece com a capacitância, por exemplo? Será que ela se altera? Se ela se altera, como é que ela se altera? Por que ela se altera, se isso acontecer, quando eu colocar esse dielétrico entre as placas de um capacitor? Então, 25.6 se dedica a estudar isso aí. Na verdade, o resto do capítulo se dedica a estudar isso aí. É entender o que acontece numa situação mais realista, tá certo? Onde eu pego, então, e estou aí envolto numa situação mais real. Tem aqui, então, no nosso caso, aqui tem o ar aqui, né? O ar não deixa de ser um material ali, pode ser muito similar ali, isso vai depender de cada material. Dependendo do material que colocar, a capacitância vai se alterar de formas diferentes, né? Mas como é que se altera e por que se altera? Então é isso que é o estudo aí que a gente vai fazer agora. Bom, então a pergunta básica desse capítulo é: o que acontece com a capacitância quando a gente preenche as placas do capacitor com isolante? Então, o que acontece? Então, a resposta é basicamente essa aqui, ó. A capacitância é multiplicada por um fator kappa ou K, como vocês queiram, que é chamado constante dielétrica. Então, essa constante dielétrica vai depender exatamente do material que você coloca. Para cada material você tem uma constante dielétrica diferente. Quando que isso acontece? Quando preenchemos o capacitor com um isolante. Vai depender, tá certo? Depende do material em questão, você vai ter aí uma constante elétrica diferente. Então você vai ter que ir uma tabela lá e vai ter que ter. Os caras catalogam isso. Vai lá, se a gente colocar uma cerâmica
a constante elétrica é tal. Como é que ele faz isso? Ele vai lá e mede a capacitância, né? Ele vê o quanto a capacitância aumentou quando ele colocou esse objeto. Aí ele vai lá, coloca um outro, aumentou mais. Então ele vai calculando, vai tabelando todos os materiais, lá depende de você colocar, os polímeros diversos, para cada um deles você tem aí uma constante de elétrica diferente. Que depende basicamente de como ele se arranja no material, né? Atomicamente, molecularmente, lá. Como é que é o arranjo desses materiais para construir lá uma rede, né? Isso vai fazer com que esses objetos tenham constantes de elétrica diferentes, certo? Varia de material para material. Bom, além disso, o que mais acontece? Então, o material dielétrico por sua vez agora, limita a diferença de potencial que pode ser aplicada entre as placas. Tá certo? Então é limitado aqui a um certo Vmax aqui. Um potencial máximo, tá certo? Esse potencial aqui é chamado de potencial de ruptura. Então, para uma diferença potencial para um V maior que Vmax, que também vai depender de material para material, o dielétrico, então, permite a passagem de corrente. Então, uma coisa é quando você tem o vácuo. Quando você tem o vácuo, você pode aumentar, não tem um meio físico para o elétron atravessar ali, certo? Agora, você coloca o material, você vai aumentando, os elétrons vão se acumulando. Tem uma hora que aquele material lá ele não aguenta mais e o elétron atravessa aquele material, mesmo sendo isolante, e aí aquele capacitor deixa de funcionar como um capacitor, para de carregar, né, acumular carga, e as cargas começam a atravessar ali e ele começa a agir, então, como uma resistência, de fato. Certo? Ele vai ser uma resistência ao movimento das cargas, mas as cargas agora começam a fluir de um lado para outro. Certo? Você começa a ter uma corrente, então, através desse material. Por isso que você se limita agora a um potencial máximo. Dependendo do material, esse potencial pode ser pequeno, ou, dependendo, pode ser muito grande. Mas vai ter esse potencial de ruptura aí, que é o limitante aí da diferença de potencial que você pode colocar. Certo? Caso contrário, esse cara deixa de acumular energia, as cargas então começam a atravessar esse objeto e você começa a ter uma corrente através do seu capacitor. Certo? Quando você carrega o capacitor e você não tem essa ruptura, a corrente para de... À medida que você está carregando, você tem uma corrente. Aí vai indo, vai. Chega uma hora, quando carregou, cessou, não tem mais corrente nenhuma, parou. Se você continuar aumentando, chega uma hora, se tiver um dielétrico, começa a ter corrente de novo, porque, vamos dizer, rompe, né, aquela barreira e começa então a fluir novamente. Certo? Então é importante saber que existe esse potencial máximo e isso vai depender de material para material. Então no ar também isso vai acontecer. Tá certo? Dependendo de como for, você vai ter um limitante ali para o seu potencial. Certo? Você não vai poder pôr um potencial que você queira lá indefinido, lá 1000 volts, 10.000 volts, dependendo do capacitor, você vai fazer ele funcionar mais como um resistor ali, vai atravessar, vai queimar. Certo? Não vai mais funcionar como um ente, né, como um dispositivo que armazena energia. Certo? Bom, essa ruptura, né, ela ocorre dependendo da rigidez, que a gente chama de rigidez dielétrica, tá certo? Que corresponde, de fato, ao máximo de campo elétrico que o material suporta antes de permitir a passagem. Então, esse Vmax aqui é limitado, é determinado, na realidade,
pela que a gente chama de rigidez dielétrica. Beleza? Muito bem. Então, para a gente entender esse comportamento, vamos ver dois exemplos aqui em especial. Então, imagine que você tem aqui seu capacitor de placas paralelas aqui. E eu venho e ligo esse capacitor aqui na minha bateria. Então, tem uma certa diferença de potencial aqui, minha placa positiva, meu polo positivo, meu polo negativo. Então, esse polo positivo traz os elétrons para cá, esse cara fica carregado positivamente. Por consequência, essa placa atrai aqui os elétrons aqui. E essa placa aqui fica carregado negativamente. Tá certo? Aqui a gente sabe que essa carga aqui é igual à capacitância do vácuo, né? Vezes a diferença de potencial. Isso aqui no meu caso 1. Aí eu venho e coloco aqui então um dielétrico aqui, ó. Preencho o material aqui com um certo dielétrico. O que acontece? A capacitância, então, ó, é multiplicada por um fator kappa aqui, que é a constante dielétrica desse material em questão, certo? Esse material em questão aqui, ele tem uma certa constante dielétrica, tabelada, você vai ter que olhar lá as tabelas e tudo mais, dependendo do material, de forma que a capacitância, então, ela fica multiplicada por um certo K, tá certo? Então, basicamente, o que você vai ter após o dielétrico se eu aumento essa capacitância aqui e mantenho a diferença de potencial, essa carga aqui também aumenta, tá certo? Então, no fundo, você vai ter aqui kappa Q é igual a kappa vezes o C do vácuo vezes a diferença de potencial, certo? Por quê? Porque eu troquei a capacitância, tá certo? Substituí essa capacitância anterior por uma capacitância maior, mantenho a mesma diferença de potencial, logo vou ter uma quantidade de carga maior também, tá certo? Se antes aqui era 1 picofaraday, para 1 volt eu teria aqui 1 picocoulomb, tá certo? Agora aqui eu coloquei 10 picofaraday, por causa dessa constante 10 aqui, vamos dizer. Para 1 volt, agora eu vou ter 10 picocoulomb, tá certo? Então, a quantidade de carga entre armazenada nas cargas, nas placas, aumenta. Tá claro? Todo mundo entende que isso acontece? Simplesmente é como se eu tirasse o capacitor e colocasse com capacitância maior. Se ele tem capacitância maior, ele vai ter mais carga para uma mesma diferença de potencial. Tá certo? Então, como a DDP, então, V entre as placas é mantida pela bateria, e a capacitância é aumentada por um fator kappa,
a carga das placas é necessariamente aumentada. Tá certo? E da onde vem essa carga adicional? Vem da bateria, tá certo? Quem fornece essa carga adicional é a bateria. Então, só para frisar aqui, a carga adicional é fornecida pela bateria. Ou seja, eu consigo ali, eu tenho energia suficiente, eu passo a ter energia suficiente para arrancar mais elétrons daqui e levar para cá, à medida que eu coloco aqui um material dielétrico, com uma constante elétrica maior. Mas se a gente não tivesse a bateria, imagine que eu tenho uma situação assim, ó. Tá aqui, ó. O meu capacitor, ele está carregado. Não, vou fazer as cargas vermelhas também. Só que aqui eu tenho aqui estou medindo aqui com um voltímetro aqui, ó, diferença de potencial. Não tem uma bateria nenhuma. Tá certo? Então eu tenho aqui, ó, ele carregado aqui, ele carregado aqui. Ou seja, peguei, carreguei ele, tirei a bateria e liguei lá um voltímetro lá para medir a diferença de potencial. Aí eu venho, tá aqui, ó, vamos desenhar, na vez de desenhar um V aqui, vamos desenhar um ponteiro aqui, ó. Tá aqui o meu ponteiro aqui, ó. Aí eu venho e coloco aqui um dielétrico. Aqui, ó. Vem aqui. Coloco aqui o meu dielétrico entre os capacitores. Nesse caso aqui não tem a bateria, tá certo? Então essa carga adicional, não tem ninguém para fazer para arrancar mais elétrons daqui e trazer para cá, tá certo? Não tem energia, não tem de onde tirar essa energia. Então o que acontece? A quantidade de carga nas placas não vai aumentar nem diminuir, tá certo? A quantidade de carga. Mas a capacitância vai mudar. Então eu tenho uma quantidade de carga aqui, eu vou aumentar a minha capacitância, logo, o que tem que acontecer com o potencial? Vai diminuir por capa, tá certo? Então, no final das contas, eu vou ter aqui, ó, o meu ponteiro que antes estava ali, o meu ponteiro agora vai diminuir. Por quê? Porque a quantidade de carga agora é constante. Mantenho a quantidade de carga e aumentei a capacitância. Se eu mantenho a capacitância e mantenho a carga constante, necessariamente o potencial, a diferença de potencial entre as placas diminui. Certo? Consegue acompanhar isso aí? Beleza? Hã? Ó, o ponteiro é a média a diferença de potencial. Tá certo? Então se eu pego e não tenho bateria, estou lá medindo que o voltímetro está 10 volts. A quantidade de carga é a mesma. Não tem ninguém que está tirando e fornecendo carga. Aí eu coloco um dielétrico dentro. Se eu coloco um dielétrico dentro, a capacitância ela aumenta. A quantidade de carga é constante. Se a quantidade de carga é constante e a capacitância aumenta, o potencial tem que diminuir pela relação Q igual a CV. Certo? Se esse cara aumenta e a quantidade de carga é constante, necessariamente esse cara aqui tem que diminuir para a quantidade de carga ser a mesma. Certo? Então esse ponteiro é exatamente o seu voltímetro lá que antes marcava, entre aspas, 10, sei lá, 10 volts, por exemplo, ele vai medir lá 5 volts se a capacitância for dobrada. Tá certo? Se eu dobro a capacitância, colocando uma constante elétrica lá, 2, esse cara então vai fazer a voltagem cair pela metade. A tensão cair pela metade. Então, em uma região, em suma aqui, ó, em uma região
totalmente preenchida por um material dielétrico, de constante dielétrica kappa, basicamente o que acontece é que a permissividade ε0 ela é substituída por um kappa ε0, tá certo? Então é isso que acontece quando você coloca um material. Então, ó, enfatizando aqui, ó, em uma região totalmente preenchida por um material dielétrico, de constante dielétrica, kappa, a permissividade. O que é a permissividade? É o ε0, nosso ε0. A permissividade do vácuo ε0 deve ser substituída por kappa ε0. Então, basicamente é isso que acontece. Então, o campo elétrico, que por exemplo, ele valia 1 sobre 4 πε0 Q sobre R quadrado, quando ele estiver no meio, ele vai valer 1 sobre 4 π kappa ε0 Q sobre R quadrado. Tá certo? O potencial, ó, quanto que era? Se você quer lembrar do potencial, ele tinha lá 1 sobre 4 πε0 de uma carga pontual, por exemplo. 1 sobre 4 πε0 Q sobre R. Agora ele vai ser 1 sobre 4 π kappa ε0 Q sobre R. Então, o meio em que você calcula o campo, você troca o ε0 por um kappa ε0. Tá certo? Então, quando a gente estava tratando até agora, que a gente calculou campo elétrico, potencial, lei de Gauss, todas as equações lá tinham um ε0, tá certo? Por quê? O ε0 é a permissividade do vácuo, certo? Se a gente tiver num ambiente que tem ali uma constante dielétrica kappa, você não vai usar mais ε0, você vai usar kappa ε0, tá certo? Então, se a gente quiser trabalhar agora numa região que não é mais o vácuo, você tem que me dar a permissividade do meio. Eu estou no ar, eu estou no mar, eu estou na água, onde é que eu estou? Ah, você está em tal região. Quanto vale a constante dielétrica? Ah, vale X. Muito bem, então eu pego todas as equações, todas as minhas diretrizes, tudo que eu tinha lá, onde eu vinha o ε0, eu vou lá, pago, pum, kappa ε0, kappa ε0, kappa ε0. É isso que troca lá, em todos os conjuntos de equações, o meio ambiente, tá certo? É assim que na vida real é isso, você não tem vácuo, certo? Não tem. Então você vai trabalhar com epsilon. E esse epsilon é basicamente o kappa ε0, que é a permissividade do meio, certo? Então geralmente a gente chama epsilon, que é igual ao meu kappa ε0. Então, essa permissividade aqui é a permissividade do meio. Então, o campo elétrico produzido por uma carga pontual numa certa região com uma permissividade epsilon. Então, o campo elétrico vai valer 1 sobre 4π epsilon Q sobre R ao quadrado. Tá certo? Então, epsilon e não mais ε0. Agora eu estou no meio qualquer. Então, se eu tiver lá condutores, um capacitor de placas paralelas, você lembra? Está aqui, ó. Quanto valia esse campo que você lembra? E sigma sobre ε0, tá certo? Se eu estou com um capacitor ali, se estou com dielétrico, agora é kappa ε0. Agora eu tenho aqui no meio aqui
um certo de elétrico aqui envolvendo esse material. Então, esse é o campo agora produzido nessa região, certo? Ou também, como é muito comum escrever, o E é igual a sigma epsilon. Tá certo? Isso agora no meio. Então, ó, o kappa aqui é importante frisar que é um número maior do que 1, tá certo? Então, ó, se você se lembrar aqui, ó, a capacitância ela aumenta quando você coloca o de elétrico, tá certo? Então, necessariamente, o que acontece com o campo elétrico, então, quando eu coloco um de elétrico? Aumenta ou diminui? Hã? Diminui, tá certo? Então, o dielétrico diminui o campo elétrico existente entre as placas. Assim como ele também diminui o potencial, tá certo? Ó, diminui o potencial, diminui o campo elétrico. Mas a grande pergunta é por que isso acontece, né? Por que o material ali iria diminuir o campo elétrico? Então não é difícil de você entender se você fizer aqui uma análise simples da visão atômica do material. Então o que acontece? Ó? Então tá aqui, ó, a minha placa carregada positivamente. Tá aqui minha outra placa carregada negativamente. Aí vem aqui e coloca um objeto que é constituído de vários átomos, tá certo? O átomo o que é? Você tem um núcleo aqui, né? Que é positivo, e tem uma nuvem eletrônica aqui, que é basicamente negativa, tá certo? Você tem um campo aqui, ó, que é esse campo em preto aqui, da minha placa, que já tinha aqui. Quando eu coloco esse material aqui, ó, nesse campo aqui, o que acontece, basicamente? Para onde vai esse núcleo e para onde vai essa nuvem eletrônica na presença do campo elétrico aqui, ó? Se eu coloco um campo elétrico aqui, ó. O que vocês acham que acontece com esse átomo aqui? Chuta aí o que vocês acham que acontece. Tem um núcleo e uma nuvem eletrônica, um elétron. Aí vem e aplica um campo aqui. O que ela vai fazer com isso aqui? Qual que é o resultado disso? O que vai acontecer com esse núcleo aqui? Vai para a esquerda ou vai para a direita? Então vai tender a ficar para cá, tá certo? E a nuvem vai para onde? Vai ser atraída, não é isso? Porque esse campo aqui é como se eu tivesse aqui um monte de carga positiva aqui, não é isso? Então, a minha nuvem vai estar um pouco deslocada aqui para esse lado aqui. Concorda? Então, basicamente, o que eu vou ter aqui é uma coisa mais ou menos assim. Ó. Fica um pouco positivo aqui e um pouco negativo aqui. Certo? Vocês concordam que acontece uma coisa assim? Fica meio deformado isso? Imagina isso aqui, ó, nessa região aqui, ó. Essas minhas pílulas mágicas aí aqui, ó. Ó, tem um positivo e um negativo. Um negativo, um positivo, um negativo e um positivo. Os caras estão presos no material, né? Mas cada um deles é deslocado um a um. Esse aqui é o fruto do deslocamento, tá certo? Então, esse positivo aqui, ó, acaba cancelando esse negativo aqui. Esse positivo acaba cancelando esse negativo. Esse positivo. Eu tenho um monte, né? Que tem uma sequência deles aqui, né? Tem mais um aqui positivo, negativo, e assim por diante. Mas o resultado disso aqui, ó, é que nessa borda aqui, ó, bem na borda aqui, ó, o que você vai ter aqui, ó? Uma quantidade de carga negativa, ó, e nessa borda aqui, ó.
você tem uma quantidade de carga positiva. Tá certo? Aqui não, aqui o positivo cancela com o negativo do vizinho, o positivo do vizinho, o positivo com o negativo do vizinho, e assim por diante. Mas nas bordas aqui, ó, aparece essa fronteira aqui. Você tem uma carga aqui, ó, negativa, induzida. Da mesma maneira que você tem aqui uma carga positiva, induzida. Então o resultado disso aí, no final das contas, efetivo, você vai ter sua placa positiva aqui e sua placa negativa aqui. Só que nas bordas, aqui nas fronteiras, você vai ter uma quantidade de carga negativa aqui, ó, e uma quantidade de carga positiva aqui, ó. Essa polarização que acontece aqui induz um outro campo aqui, ó, que é contrário ao campo preto original aqui, ó. De forma que o campo resultante é a soma dos dois campos. É o meu E0 original mais o meu E1, que é o induzido. Só que um tem sentido contrário do outro, tá certo? Como eles são antiparalelos, o campo aqui diminui. Então, é basicamente esse o efeito que você tem quando você coloca o dielétrico. Certo? Você tem essa polarização que faz com que esses campos, então, eles tendem a diminuir, né? Esse efeito aí faz com que ele tenda a diminuir. Dá para entender? Beleza? A visão ali do negócio, o que acontece? Você colocou o cara, ele vai puxar as cargas aqui, cria um campo contrário que vai diminuir, vai fazer o campo elétrico diminuir. Esse campo elétrico diminui, o potencial diminui, consequentemente a capacitância aumenta, né? Você consegue aumentar a capacitância, basta você ver, ó. Se você diminuir o potencial aqui, ó, e mantém as cargas, certamente a capacitância aumentou. Você pode começar a aumentar o seu potencial de novo e vai colocar mais carga lá no seu objeto. Ok? Só para concluir, falta mais uma sessão, ainda tem um tempinho. Como é que fica agora, então? A lei de Gauss nos dielétricos, tá certo? Então, dielétricos e lei de Gauss. Como é que fica isso aí? Então, como é que fica a lei de Gauss agora no interior de dielétricos? Então, isso aqui também é importante, tá? Então, ó, no capacitor aqui sem dielétrico, tá aqui, ó. Ops, tá horroroso. Então, sem dielétrico a gente tem uma quantidade de carga positiva aqui, ó. E uma quantidade de carga negativa aqui embaixo. Aqui você tem uma quantidade de carga mais Q e aqui uma quantidade menos Q. Tá certo? Você vem aqui, tem a superfície gaussiana aqui, não é isso? Faz aqui, ó. Tá aqui minha superfície gaussiana. Esse objeto aqui cria um campo aqui, E0. Bom, isso aqui é sem dielétrico. Quando você coloca o dielétrico, o que acontece?
Agora, além da carga positiva aqui que tinha, e a carga negativa aqui, então você tinha uma carga Q positiva aqui, tinha uma carga menos Q aqui. Só que agora você induz aqui uma quantidade de carga aqui na borda, aqui, ó, que é menos um Q', que é uma quantidade de carga induzida. E aqui você também vai induzir aqui uma certa quantidade de carga, que é mais Q', tá certo? E agora você vai pegar e tratar pela lei de Gauss aqui. Lembre-se que a lei de Gauss está relacionada com a carga envolvida pela superfície gaussiana. E agora a carga envolvida pela superfície gaussiana é diferente. Tá certo? Então como é que fica isso aí? Então, para o caso sem dielétrico. Então a gente tem lá fluxo, ε0 vezes o fluxo, a integral G dA é igual a o ε0 é constante, o A é constante lá, E0, módulo, vezes a área, que é igual ao meu Q, o que implica então que o meu E0 é igual a Q sobre ε0A, tá certo? Essa carga aqui, ó, é a carga do capacitor. Melhor por do não, por no capacitor. Essa carga é muito chamada de carga livre, tá certo? Essa é a carga livre, é a carga que você tem controle. Você consegue controlar essa quantidade de carga. A carga induzida, essa carga presa aqui, você não tem controle. Isso aí vai depender do material. Você não consegue controlar ela. Você não tem controle sobre essas cargas. Por isso que é chamado de carga livre. Bom, como a gente já viu, né, o que acontece? Qual que é o efeito do dielétrico? O efeito dielétrico é diminuir o campo por um certo kappa, não é isso? Então, meu E com dielétrico diminui. Então, como é que fica? Para o caso com dielétrico, eu vou ter o quê? ε0 integral de E escalar dA, que é igual a ε0 E vezes A. E isso aqui agora tem uma quantidade de carga interna aqui, que é Q menos Q', tá certo? Que não é a mesma carga antes, porque agora tem uma quantidade de carga Q'. Isso aqui implica que o meu E0 agora é igual a Q menos Q' dividido por ε0A. Opa, esse aqui já não é mais ε0, esse aqui não é E0, é E, né? Porque é o E produzido com a presença das cargas induzidas lá. Bom, mas a gente já viu, né, que esse campo ele diminui, não é isso? O meu E ele é igual ao meu E0 dividido por kappa. Tá certo? Que por sua vez, ó, tá aqui o meu E0, nada mais é do que Q kappa ε0A. Esse é o meu E. Então tá aqui a expressão do E, tá aqui a expressão do E. Se eu comparar as duas expressões aí, eu tiro que
Q menos Q' sobre ε0A é igual a Q sobre kappa ε0A, de forma, então, que Q menos Q', quer dizer, o Q agora total, né, que é a carga livre, menos a carga que eu tinha, que foi induzida, é basicamente a carga livre dividido por kappa, tá certo? Note que como kappa é maior ou igual a 1, né, no caso do vácuo ele vale 1, para o caso pro caso de um dielétrico ele é maior do que 1, a gente tem, né, necessariamente, então o Q tem que ser menor, certo? Você tinha um Q aqui, agora tem um Q que é menor. Então necessariamente o meu Q' é menor do que Q, e Q' é igual a 0 se o kappa for igual a 1. Ou seja, no vácuo, o Q' induzido é 0, tá certo? Porque daí eu tenho que ter Q igual a Q, porque o kappa não está diminuindo nada, vale 1, então o Q' tem que ser 0. Se a gente substituir Q menos Q' na lei de Gauss com o dielétrico, ó, substituir aqui, ó, o que eu vou ter? Então, ó, ε0 integral de EdA, se vocês não estiverem entendendo, me parem, é igual ao quê? Q menos Q' sobre ε0A, tá certo? Esse aqui é o caso com o dielétrico, que a gente viu ali em cima. Substituindo Q menos Q' aqui, ó, ε0 integral de E escalar dA é igual a Q. Não, aqui não tem ε0A. Desculpa. Né? ε0 integral de EdA é Q menos Q' com o dielétrico, tá certo? Então, substituindo Q menos Q' por Q sobre kappa, onde esse Q, quem é esse Q aqui, ó? Quem é esse Q? É o Q livre, tá certo? Que é o Q, a carga no capacitor, que é a carga que eu tenho controle, tá certo? Esse Q aqui, ó, é o meu Q livre. O Q' é a carga que foi induzida aqui, ó. Ok? Então agora eu tenho uma expressão que está em termos do meu Q livre, ó. Como é que fica essa lei de Gauss, então? Então fica aqui kappa ε0 integral de E escalar dA é igual ao meu Q livre. Então eu tenho agora aqui, ó, uma lei de Gauss para o caso dos dielétricos, mas que está em função só da carga livre, tá certo? Eu não tenho aqui não tenho relação nenhuma com a carga induzida. Só que, em contrapartida, o meu ε0 aqui é substituído por um kappa ε0. Como eu já tinha dito anteriormente, tá certo? Em todas as equações, o meu kappa aqui, o meu ε0 é substituído por um kappa ε0. Tá certo? Então, essa aqui é a lei de Gauss com o dielétrico. Esse termo em especial, kappa ε0E, recebe o nome de indução elétrica. É muito mais comum você trabalhar com indução elétrica do que com campo elétrico, porque a indução elétrica, ela leva em conta só a carga livre, tá certo? E ela recebe a letra D, o D vetor, certo? Então a lei de Gauss, basicamente, fica D escalar dA é igual
ao Q livre. Essa é a minha lei de Gauss, tá certo? Então, essa aqui é só minha carga livre, agora você tem uma lei de Gauss. Não tem mais o ε0, tá certo? Porque o ε0 já está aqui embutido no meu D. E essa é uma expressão que só depende da carga livre, não depende da carga induzida. Todo o efeito, né, da carga induzida já está sendo levado em conta quando a gente substitui a constante de elétrica aqui por kappa ε0. Tá certo? Isso aqui é a lei de Gauss. Com de elétrons. Ok?